Bom, bem-vindos à Sexta de Aprender do mês de fevereiro. A Sexta de Aprender de hoje, online, né? Agora nós estamos fazendo pelo nosso canal do YouTube, né? YouTube/Fundação Lanf, como você está vendo aí na tela, e o tema de hoje é Educação, Tecnologia e Redes Sociais. Eu quero comentar isso com vocês e já queria convidar vocês para as próximas Sextas de Aprender online, dia 29 de março, os cursos técnicos e tecnológicos e sua importância, e aí também você vai ver no final deste vídeo a programação, tanto das Sextas de Aprender online, como das Sextas de Aprender presenciais. Então, dia 22 de fevereiro, por exemplo, às 16 horas, no Espaço São Bento, né, a Sexta de Aprender presencial sobre o tema Haverá Paz no Oriente Médio, né, onde nós vamos discutir a situação do Oriente Médio em função da Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa pelas Nações Unidas. Mas o nosso tema de hoje é Educação, Tecnologia e Redes Sociais, e eu quero comentar rapidinho com vocês, para não tomar muito tempo de vocês, sobre esse tema. Gente, educação vem de ex ducere. Ex é tirar para fora, trazer para fora, e ducere é o líder, né? Ducere é o líder que existe dentro da pessoa. Então ex ducere é tirar da criança, né? E pedagogo, né? Significa aquele que encaminha, aquele que leva. Então a educação é isso, é tirar de dentro da pessoa aquele líder, aquela pessoa que ele já tem. Lembra de Il Duce, né, do Mussolini, aquela coisa do Fatino, quer dizer, o líder, a coisa. Muito bem. Então, e as tecnologias? O que acontece, gente? Cada vez mais a tecnologia é importante para a educação. Vamos deixar bem claro que o tempo do cuspe e giz, como a gente chamava antes, não pode mais existir, não existe mais e nem tem cabimento que exista. Eu quero contar a vocês uma experiência que eu participei em 1974 com a TV Educativa do Maranhão. Para vocês terem uma ideia, já naquela época, mais de 80% dos professores de primeira a quarta série, naquele tempo chamava escola primária, né? Primeiro grau primário, eram leigos, professores leigos, no interior do Maranhão, por exemplo, né? Que em regiões distantes do Brasil. Então esse caso foi do Maranhão. E junto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e junto com o Senafor, na época, que é o Centro Nacional de Formação de Pessoal para a Formação Profissional, né? Que era um órgão do MEC, junto com o projeto BRA 42 do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, foi desenvolvida a TV Educativa do Maranhão. O que é isso, gente? Como os professores eram muito leigos, então uma central fazia as aulas, né, com professores especializados, né, para primeira e quarta série, hein, gente? Prestem bem atenção. E daí essa aula era transmitida via televisão, imagine 1974, 1975, né? Não tinha satélite, não tinha internet, não tinha nada, via televisão para os pontos em todo o estado do Maranhão. Era muito difícil, na televisão não pegava, eram antenas, você imagina, não tinha como, né? E na sala de aula tinha o professor, a gente transformou em orientador de aprendizagem. Ele ia pegar aquele conteúdo, ele era treinado separadamente antes, né? Recebia o conteúdo antes, ele ia pegar o conteúdo daquela aula e explorar aquele conteúdo com aquelas crianças. Daí ele mandava, vejam que na época era pelo correio, né? Não tinha essa coisa de internet, de vai e vem, né? Não tinha e-mail, não tinha nada, 1974, para vocês terem uma ideia. Né? Antes, portanto, bem antes da internet, que é dos anos 80. Então, esse professor mandava as dúvidas e esse grupo de professores centrais respondia as dúvidas e mandava, então, e às vezes por telefone, às vezes quando tinha condição de telefone. Então, o ensino à distância para regiões distantes do Brasil é fundamental, mesmo de primeira a quarta série. Hoje, com possibilidade de antenas
e satélite, né? É claro que nas regiões mais distantes, nos chamados grotões do Brasil, esse ensino pela tecnologia pode ter uma qualidade até superior ao ensino, né, dos grandes centros presenciais, porque num estúdio você pode, por exemplo, dar uma aula de história, de geografia com recursos que numa sala de aula você não tem, e com professores mais especializados, né, professores que têm uma didática especial para trabalhar com aquela pessoa, né, com aquela criança, naquela faixa etária, etc., muito mais eficaz do que às vezes um professor de sala de aula. E você vai ter o quê? Você vai ter uma unificação, né, no Brasil, do nível de conhecimento. Você não vai ter uma escola tem um nível pior, o outro, quer dizer, vai depender só do orientador de aprendizagem. Essa experiência a gente fez. Daí, em 1974, daí em Fortaleza teve a TV educativa de Fortaleza também, né? Isso nos anos 70, gente. Né? Agora com tecnologia, sem dúvida nenhuma, né? E quando a gente fala em educação, tecnologia e redes sociais, você pode usar a tecnologia para melhoria de conteúdos, para melhoria, sabe, desse relacionamento professor-aluno à distância. O professor lá, o grupo, né, central que produz os programas, ele pode fazer esses programas, conversar diretamente com o orientador de aprendizagem lá, não é? E esse orientador de aprendizagem junto com os alunos, e hoje é possível até, né, você eu enxergar os alunos lá do interior do Brasil, do interior do Pará, do interior de qualquer lugar, da Amazônia, né, e conversar diretamente com eles. Quer dizer, hoje isso é possível, coisa que não era possível antes. Então, a educação ela vai se beneficiar muito da tecnologia. E as redes sociais? Vamos falar agora da realidade nossa. Será que a gente realmente não pode usar mais, né, as redes sociais para a educação? Quer dizer, usar na sala de aula às vezes, né, quando você não tem mesmo que você tenha esse ensino à distância, ou mesmo, você não pode permitir que as pessoas busquem conteúdos, né, no Google, busque conteúdos no YouTube e dividam, quer dizer, trabalhem em grupos, dividam, quer dizer, que aumente a sua capacidade de aprender em função, usando redes sociais, usando o que existe. E o orientador, o professor, o que ele vai fazer? Ele vai orientar dizendo, olha, cuidado, veja a fonte, veja quem está falando, veja se isso é verdade. Né? Porque eu vi na Wikipédia, vamos ver lá se é verdade, vamos pegar as fontes que tem lá na Wikipédia, entrar nas fontes primárias para a gente ver se aquela informação é verdadeira, se aquilo realmente corresponde à realidade e assim por diante. Mas você imagine, por exemplo, que se a gente discute como nós vamos discutir, né, na Sexta de Aprender Presencial Oriente Médio, nós vamos trabalhar, né, com vídeos, né, com mapas, mostrando detalhes, mostrando a região, mostrando depoimento de pessoas que moram lá. Quer dizer, você enriquece a educação de uma maneira muito grande. Então, nem sempre, gente, a gente tem que proibir. Olha, eu sou tão velho, né, como eu brinco, que nos anos 70, nós tivemos uma discussão na Escola Politécnica de São Paulo, na Faculdade de Engenharia, se o aluno poderia ou não entrar com calculadora na sala de aula. Porque a calculadora, porque era régua de cálculo, a calculadora ia embotar o desenvolvimento. Hoje, gente, né, se você, na lista de material de um curso de engenharia, tem lá uma calculadora, você tem que ter uma calculadora científica para poder... Então, veja, a gente às vezes briga com uma tecnologia que chega, né, porque a gente está com um pé no cais e um pé na balsa, a gente ainda não está... não incorporou, a gente tem medo do novo, lembrem disso, né? Eu como antropólogo sempre digo isso, né? A mudança é muito recente na história da humanidade, então a gente sempre busca as zonas de conforto, aquilo que a gente já conhece. Então, gente, vamos perder o medo. Eu acho que o objetivo da Sexta de Aprender de hoje
é cada um de vocês pensarem, cada professor que está aqui assistindo, né, cada dirigente educacional, cada orientador, pensar como eu posso usar, em vez de brigar. Né, tem aquele ditado grego, você não para o rio, né, um curso d'água, você vá na frente e faça, né, um novo caminho, e o curso d'água vai seguir esse caminho. Agora, não adianta a gente lutar contra, por exemplo, as redes sociais, contra o WhatsApp, contra... Então, por que você não faz, por exemplo, na sua escola, como eu já vi isso acontecer, aqui no Brasil e fora do Brasil, grupos, por exemplo, de alunos interessados em geografia, e o professor fala... Só que todo mundo fala, mas vai dar mais trabalho para o professor. Vai mesmo. Né? Primeiro que o professor tem que conhecer mais, o professor vai ser desafiado no seu conhecimento, porque o aluno vai entrar nas redes sociais, vai entrar... Né, no YouTube, vai entrar no Instagram, vai entrar e vai vai buscar conhecimentos que às vezes o professor não buscou, quer dizer, ele não tem, pode ser coisas recentes, e aí o professor tem que ter a humildade, quer dizer, o pé no chão, né? Humildade vem de humus, que é pé no chão, tem que ter o pé no chão de ver que ele não é o dono da verdade, que ele não é o dono do saber, né? Então ele vai orientar o aluno, ensinando o aluno a aprender. E esse é o foco da nossa Fundação Luiz Almeida Marins Filho. Então o tema da nossa Cesta de Aprender de hoje, né, educação, tecnologia e redes sociais, é para vocês pensarem nisso. Gente, cada vez mais o aluno tem que ser o protagonista da busca do seu conhecimento. Quer dizer, o que a escola, o que o professor pode fazer é orientar o aluno, né, o aprendiz, nesse caminho da aprendizagem. Quer dizer, cada vez mais ele vai ser um pedagogo mesmo, né, na origem, né, na etimologia da palavra, aquele que conduz para o conhecimento. Então, gente, agora eu queria pedir a vocês o seguinte, vocês podem aí fazer os comentários, as perguntas aí no YouTube, e a gente vai respondendo, né, essas perguntas. A gente não está fazendo mais assim diretamente online, né, para a gente poder editar melhor, né? Muita gente reclamou que era um pouco lento, né, que era um pouco cansativo, então nós estamos fazendo isso, a gente joga um tema, vocês comentam e a gente pode fazer um outro comentário em cima dos comentários de vocês, o que será muito prazeroso para a gente fazer. Então tá bom? E compartilhem esse vídeo, né? Entrem no canal da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, Fundação LANF.org.br, né? Então, e acompanhe as nossas atividades. Tá bom, gente? Muito sucesso, muito obrigado pela sua audiência aí, né? Pela sua participação. Um abraço, gente.